E através dos recursos sagrados da oração, vamos entrando em sintonia com o nosso anjo guardião, com os nossos mentores, pedindo licença para que a nossa prece alcance o Cristo Jesus. Que o Cristo Jesus esteja em nós e que nós estejamos no Cristo Jesus, através das ações, das atitudes de retidão, praticando sempre o amor, a bondade, a fraternidade. Que nós possamos, a partir de agora, abrir as portas do nosso lar para receber os mentores do Evangelho no lar, em nossa casa, contando com o auxílio destes benfeitores no amparo e sustentação para mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que a mensagem de hoje traga para nós princípios e valores para que possamos trabalhar na autoevangelização de nós mesmos, trabalhando na nossa edificação interior. Que o Cristo Jesus permaneça em nós e que nós permanecemos no Cristo Jesus. Que o passe seja instrumento divino para tratamento e cura das mazelas do corpo e da alma. Que ele seja renovador de nossas forças. E que o Cristo Jesus abençoe também a água que nós colocamos para ser imantada com as energias do seu reino, junto com as energias primárias da terra, para que a água seja para nós o alimento sagrado do nosso corpo e do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Nós estaremos prosseguindo os estudos do Evangelho no Lar com a obra de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, Vinha de Luz. Na oportunidade, agradecemos ao médium Francisco Cândido Xavier e ao benfeitor espiritual Emmanuel por todos os ensinamentos que nós alcançamos com o estudo sistematizado da obra Pão Nosso. Que nós tenhamos sempre o amparo de Jesus para a compreensão das mensagens da obra Vinha de Luz, obra que contém 375 capítulos. Estaremos, através desta obra, buscando o entendimento de suas mensagens como instrumento de nossa renovação espiritual. Que Jesus nos abençoe, nos acompanhe através destes estudos, onde nós vamos dar início ao capítulo 1, cujo título é Quem lê, atenda. E abaixo uma epístola que está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 15. É uma fala de Jesus que diz assim: quem lê, atenda. E através desta epístola, Emmanuel constitui a mensagem e com ela trazendo o convite para que nós possamos refletir sobre a nossa caminhada em torno da nossa renovação. Assim prossegue o benfeitor. Assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo, com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado às sensações renovadas, que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para a imprevidente
o próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação, alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar com enorme desprezo pelo trabalho alheio as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras. Mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. E aqui a gente pede licença e o auxílio dos benfeitores para colocar algumas considerações importantes sobre um tema bastante enigmático, que nos convida a refletir sobre os ensinamentos do Evangelho que nós alcançamos ao longo da nossa existência. Muitos, como diz aqui Emmanuel, utiliza-se das lições do Evangelho não para a sua transformação interior, mas para colocar em debate intelectual, colocando os teus dedos em ristes para aqueles que não conhecem o Evangelho de Jesus. E desta forma, muitas vezes, adulterando o verdadeiro sentido das Escrituras e da importância das Escrituras do Mestre Jesus, do seu Evangelho, na renovação de nós mesmos, fazendo prevalecer a sua palavra, o seu entendimento. E na verdade não é bem assim. Por isso que é importante buscarmos na religião a oportunidade de alcançar a religiosidade. Porque a religião, ela oferta para nós, em todas as casas de oração, a oportunidade de conhecer a parte filosófica e teológica do Evangelho. Mas é importante também nós utilizarmos daqueles ensinamentos do Cristo Jesus que está impresso em nossa consciência. Primeiro, respeitar sempre o conhecimento e a opinião do outro. Depois, aprender a ouvir apenas aquilo que nos interessa, aquilo que é possível colocar em nossa bagagem como instrumento que edifica o nosso aprendizado. E a humanidade, alguns vêm utilizando dos ensinamentos do Evangelho para provocar a dissensão,
entre os povos, entre as nações, provocando verdadeiras guerras intelectuais, tendo como fonte o Novo Testamento, os ensinamentos construídos pelos apóstolos através dos ensinamentos do Cristo Jesus. E aqui Emmanuel fala de que os livros sagrados devem ser colocados como fonte primária para que nós busquemos neles todos os ensinamentos que ainda se faz necessário para a evangelização do nosso espírito, para mudança da nossa conduta, para buscar nos ensinamentos do Cristo Jesus o caminho de retidão, e não para utilizar o Evangelho como fonte de crítica, extraindo de dentro de si os sentimentos mais pequenos para oprimir o outro, politizando através das Escrituras, impondo sobre os seus semelhantes os seus conhecimentos teológicos. Mas de que adianta ter conhecimento filosófico e teológico da palavra quando eu não tenho os princípios da religiosidade, que é os princípios do amor, da bondade, da fraternidade, os princípios da evangelização sincera, levando para os meus semelhantes aquilo que é necessário para que eles também possam, através dos conhecimentos, através do estudo sistematizado do Evangelho, trabalhar para alcançar a própria luz. Há séculos e séculos, a humanidade vem testemunhando o homem utilizando de maneira inadequada do estudo do Evangelho para converter o outro, impondo o seu conhecimento, levando o conhecimento carregado da maldade, da vaidade, do orgulho, fazendo das casas de oração casa de barganha, politizando dentro das casas de oração, colocando os irmãos uns contra o outro. E na verdade, as casas de oração é templo sagrado, é momento onde todos devem caminhar no mesmo sentido, buscar no Evangelho de Jesus os princípios adequados para a evangelização do Espírito, para conhecer os princípios que o Cristo Jesus deixou, amar ao próximo como a ti mesmo, utilizar as palavras santas do Evangelho como palavras que vivificam o Espírito e não palavras que mortificam o Espírito. Mas, infelizmente, a humanidade, por parte de alguns, ainda utiliza dos princípios teológicos, dos princípios filosóficos do seu conhecimento para fazer com que as mensagens do Cristo Jesus se tornem pequenas. Mas é importante lembrar que às vezes as palavras podem ser modificadas, mas a essência e os ensinamentos do Cristo Jesus ficou gravado em nossa consciência. E para isso, Deus concedeu a todos nós o livre arbítrio, para que nós possamos, com os ensinamentos adquiridos e que são proveitosos para nós, que nós possamos ter o Cristo Jesus como companhia, buscar o caminho de retidão e desta forma, trabalhando com Jesus,
nós estaremos alcançando a luz. É preciso entender que quando Emmanuel diz, quem lê, atenda, ele está dizendo para nós que nós devemos buscar nos ensinamentos do Cristo Jesus a base para atender às necessidades de evangelização do nosso espírito, nos afastando de tudo aquilo que nos prejudicam enquanto indivíduos em processo contínuo de evolução e que se encontra na marcha. É preciso que nós busquemos todos os dias traçar um caminho seguro, buscando o auxílio do Cristo Jesus, para nos afastar de tudo aquilo que mancha o nosso espírito, a maledicência, o orgulho, a vaidade. É preciso que nós prossigamos firmes na jornada, que não desistamos de buscar nos textos sagrados do Evangelho tudo aquilo que nos ajuda na evangelização de nós mesmos, na modificação do nosso campo interior. É preciso que nós busquemos todos os dias essa aliança sincera com Cristo Jesus, para trabalhar como verdadeiros operários de nossa alma, traçando um caminho seguro para a nossa caminhada. E quando nós conseguimos buscar nas Escrituras Santas os instrumentos da nossa renovação interior, então que nós utilizemos todo o nosso aprendizado para auxiliar os nossos irmãos que ficaram para trás, para que eles também possam, com segurança, buscar na religião os princípios sagrados da religiosidade, trabalhando todos os dias na sua renovação interior, utilizando os princípios sagrados do Evangelho, para que o seu espírito alcance a luz, levando para os seus semelhantes a palavra viva que edifica o espírito, buscando levar aos seus semelhantes a beber todos os dias nesta fonte rica e inesgotável de recursos e valores, para que na terra possamos alcançar a luz e ignorar todos aqueles que, infelizmente, utilizam dos instrumentos do Evangelho para externar o orgulho, a vaidade, dominando os seus semelhantes, dominando as ovelhas do Cristo Jesus como massa de manobra. Se nós fizermos a nossa parte, como aqueles que buscam nas casas de oração a oportunidade da sua elevação espiritual, nós não vamos nos deixar ser contaminados por estes ensinamentos tão pequenos. Nós vamos sim buscar nos princípios do Evangelho, através do nosso livre arbítrio, o caminho reto da salvação. Não vamos nos desviar do caminho. E vamos sim permanecer em oração para que estes irmãos que deturpam a palavra possam ser tocados pelo Cristo Jesus e modificar o sistema adotado para a evangelização inadequada dos seus semelhantes. Nós vamos sim
respeitar a consciência de todos os nossos irmãos e vamos seguir com Jesus, pedindo a Ele todos os dias que nos capacite para que nós possamos apacentar as suas ovelhas, com amor, com bondade, com fraternidade e principalmente com perdão. É o que a gente consegue acrescentar num texto tão dinâmico, onde Emmanuel nos aconselha a utilizar dos ensinamentos do Evangelho com responsabilidade, buscando no Evangelho todas as oportunidades de edificação de nós mesmos. E é com esse sentimento de amor e gratidão que pedimos o auxílio dos benfeitores para vibrarmos pela nossa comunidade, pelos irmãos que avizinham a nossa casa, que haja sempre entre nós paz, luz e harmonia. Vamos vibrar com muito amor por todas as casas de oração. Jesus, permita que as casas de oração sejam para todos nós sempre o porto seguro, onde nós possamos acalentar todas as nossas dores, nos sentirmos acolhidos na sua palavra de amor. Vibramos por todos os seus dirigentes, vibramos principalmente por aqueles que ainda não compreenderam que a essência do seu Evangelho está escrita em nossa consciência e que nós somos seres livres e podemos, com o seu auxílio, escolher o caminho reto para a nossa salvação. Jesus, abençoe toda a nossa família, aos consanguíneos que estão na morada maior, que recebam a oportunidade de trabalho para alcançar a luz divina. Aos que estão na morada terrena, que nós possamos, através de nossas vibrações, emanar paz e luz não só para os seus lares, mas para os vossos corações. Aos que estão na morada terrena, que nós possamos, através dos laços consanguíneos, tecer laços divinos de amor, de bondade, fraternidade e perdão. E é neste momento, Jesus, que nós apresentamos ao Senhor os nossos tutelados, aqueles que por vontade de Deus estão sobre a nossa responsabilidade, que nós possamos, Jesus, estar fazendo da nossa casa escola de bênçãos, de união fraternal, onde teremos todas as oportunidades e bênçãos para trabalhar no reajustamento da nossa conduta, na reparação das faltas passadas. Jesus, que cada cantinho da nossa casa, com auxílio dos benfeitores celestes, receba a renovação, que nossa casa seja iluminada, que toda essa luz que alcançamos no interior de nosso lar esteja presente em cada cantinho do nosso quintal, atendendo as nossas plantas e nossos animais de estimação. Abençoa, Jesus, o nosso ambiente de trabalho, nossos companheiros de jornada, que cada um deles sejam nossos parceiros para alcançarmos não só as dádivas dos bens materiais, mas principalmente espirituais. Vibremos pelo irmão de mais difícil convivência, para que possamos vencer todas as diferenças com amor, com bondade, com fraternidade. E retornando a este círculo de luz, nos colocamos diante do plano maior para recebermos, para sermos contemplados com as bênçãos divinas e sagradas do passe. Envolva-nos, Jesus, com a sua santa e divina luz, que o passe seja renovador de nossas forças, restaurador da saúde do corpo e do espírito. Que o Senhor possa prosseguir conosco nesta marcha, que nós alcancemos, através dos seus ensinamentos, a oportunidade de trabalho para nossa renovação interior.
que a água que colocamos para ser imantada receba as energias do seu reino, em conjunto com as energias primárias da terra, se transformando nesta fonte divina que alimenta o nosso corpo e o nosso espírito. Jesus, que o Senhor esteja conosco neste momento, onde vamos trabalhar, direcionando vibrações para todos os lares. Abençoa, Jesus, os lares que padecem pela dor do luto. Ilumina os corações que ficaram na dimensão terrena, para que possa permanecer unidos aos corações que partiram pela vontade do Pai para a dimensão maior. Abençoa, Jesus, os lares que padecem pela enfermidade do ente querido que passa pela prova da dor. Que o passe seja direcionado a este irmão como instrumento de tratamento e de cura. Que seja o passe instrumento divino para toda essa família, trazendo encorajamento, dedicação e amor pelo seu ente querido que está enfermo. Jesus, abençoa grandemente os lares desfeitos pelo orgulho, pela maledicência, pela maldade, pela ganância. Permita, Jesus, que através do amor, da fraternidade e do perdão, estas famílias possam reconstruir os laços divinos através do amor e do perdão. Abençoa, Jesus, as famílias que padecem pela falta do pão de cada dia, falta do trabalho, da moradia segura. Contempla os nossos irmãos através das mãos humanas, que possam ofertar para os nossos irmãos todas as bênçãos e possibilidade de assistir às necessidades da sua família com o fruto sagrado do trabalho. Jesus, abençoe todos os corações humanos, que a nossa família universal possa neste momento estar dentro das nossas vibrações, nessa corrente magnética de amor, onde pulsa um coração humano, Jesus, que não falte o teu amor, o teu amparo e a tua luz. Jesus, abençoe todo o nosso planeta Terra. Abençoe, Jesus, os países que ainda permanecem em guerra, que sejam alimentados pelo seu amor. Preencha o coração destes irmãos de fé, de amor, de bondade, de fraternidade, para que nestes momentos difíceis possam ser uns pelos outros. Jesus, que nossas vibrações possam tocar os céus e que o Senhor possa iluminar toda a terra, dando a cada um de nós a oportunidade de buscar no Evangelho a nossa salvação. Jesus, abençoe a nossa pátria, o nosso mandatário maior, o mandatário do nosso estado, do nosso município. Abençoe toda a nossa gente. Abençoe os poderes constituídos para atender às necessidades, principalmente dos nossos irmãos que estão em completa vulnerabilidade social. Obrigada, Jesus, pelas bênçãos de mais este culto do Evangelho em nosso lar. Esteja conosco quando nós vamos falar com o Pai, através da oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, obrigada, Mãe, e aos tarefeiros celestes que vieram celebrar conosco mais esta festa espiritual em nosso lar. Que assim seja.